Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História Geral. É isso mesmo, nós já estamos na aula 11.1 e hoje é inacreditável. Hoje nós iremos falar sobre a crise do capitalismo, ou seja, a queda da Bolsa de Nova York. Então, antes de começar a nossa aula, o que nós devemos fazer? Abra o seu caderno, dá um tempo. Já abriram? Ótimo. Coloquem a data de hoje. Colocaram? Ok. Depois coloca o título da aula. No decorrer da minha explicação, vocês irão fazer essas anotações. Eu vou explicar. O que vocês conseguirem pegar, vão escrevendo. Façam suas anotações. Para que isso? Para quando houver a nossa prova, quando for acontecer, vocês pegam esse material, esses resumos, estudam para a prova e aí é só esperar e correr para o 10. É assim que funciona, tá bom? Então, segue comigo, joga no quadro, aula 11.1, meu garoto. Olha só, então na aula de hoje, nós iremos falar sobre a crise do capitalismo nos anos, no século 20. Nos anos 20 do século 20, tá certo? Aconteceu em 1929, já vai para os anos 30, né? Bom, na aula de hoje, irei falar sobre a crise internacional do capitalismo, como foi que se propagou, crash da Bolsa de Nova York, crash, New Deal contra a crise e a Revolução Keynesiana. Esses são os tópicos que nós iremos trabalhar na aula de hoje. Lembrando que na aula passada, nós fizemos uma busca, né, dessas informações. Olha aí, lembram que nós temos aí a palavra word, IGT, standard, né, standard, of living in, isso. Bom, professor, o que isso de fato vem acontecer? O mais alto padrão de vida do mundo. Então, eu vou resumir. O mais alto, o mais alto padrão, padrão de vida do mundo. Lembra aí? É o que estava escrito nesse cartaz aqui atrás. Por quê? Abre para mim aqui, me coloca nessa imagem também, por gentileza? Me coloca nessa imagem. Aí, eu vou ficar aqui. O mais alto padrão de vida do mundo. Diz o cartaz, um outdoor bem grande. Esse outdoor é aqueles comerciais bem grandes que você vê nas estradas e também nas cidades. Aqui estava noticiando a família americana, o consumo americano. Os Estados Unidos passaram por 20 anos sem saber o que era pobreza, miséria. Como assim, professor? Pois é, os americanos começaram a produzir tanto. Durante a Primeira Guerra Mundial, eles não se envolveram diretamente, mas vendiam produtos para os países envolvidos na guerra. E isso aumentou o seu pacto industrial. E aí, então se fazia comércio, propaganda da boa vida americana. Aquela sigla, American Way of Life, o estilo americano de viver, também é o mesmo aqui, o maior padrão de vida do mundo. Mas, ao mesmo tempo, aí começa o processo de crise. 1929, vai haver a queda das ações da Bolsa de Nova York. Então, fica crítico. De 29, só vai resolver em 1935, quando John Keynes entra e cria um projeto chamado New Deal, o novo acordo, para reoxigenar a economia americana. E o cartaz atrás, o outdoor atrás, esse que vocês estão vendo, contrastava com a realidade que o povo vivia, ou seja, a crise. Filas e mais filas para comprar o pão,
para receber benefício. Olha só que ironia, uma nação que dizia ter o melhor estilo de vida do planeta, mas ao mesmo tempo agora estava passando por crise. E essa crise americana acaba chegando inclusive no Brasil e atingindo também alguns países que investiram nessa bolsa, tá bom? Só para vocês entenderem que nem tudo acabou sendo flores para a economia americana. Eles, durante a guerra, produziram, venderam para os países envolvidos. Só que acabou a guerra, esses países envolvidos começaram a investir internamente, mas não em compra externa. Então era necessário, vamos parar um pouco de comprar, vamos investir aqui dentro. E os americanos continuaram a vender. E aí, sem poder vender para fora e sem poder consumir, vai haver uma superprodução. Acaba que essas ações das empresas acabam caindo e isso vira uma bola de neve, tá bom? É nessa aula que vocês vão ter mais informações a respeito da queda da Bolsa de Nova York. Então, segue comigo no quadro, vamos lá. Na sequência, o que eu tenho aí? Uma crise econômica profunda. Viu aí? Uma crise econômica profunda acabou atingindo diversos países do mundo. Eu quero te lembrar que os americanos também fizeram empréstimo a esses países que se viram na guerra, sabia? Para pagar em longas e suaves parcelas. Isso vai até 1935. Vejam, senhores, que os centros econômicos capitalistas serão abalados. Certinho? Por quê? Hoje é assim, hoje o mundo é globalizado. Se você tem um princípio de vaca louca no Brasil, lá no Pará, isso acaba, toda a carne que sai do Brasil é proibida pelos órgãos internacionais. OMC, Organização Mundial do Comércio. Até que se regule, melhore, tome providência desses problemas. Vocês imaginem a questão da Bolsa. Quando cai, isso afeta os outros países. Nesse mesmo período, senhores, desenvolveram regimes políticos autoritários e ditatoriais. Vejo que os gestores dessas nações, desses países autoritários, vão ver isso como um argumento. Tá vendo aí? É por isso que não dá certo um Estado capitalista, explorador, etc, etc. E ao falarmos desses países ditatoriais, nós temos aí o fascismo na Itália, na Espanha. Há quem diga que Getúlio Vargas também adota esse fascismo aqui no Brasil e especificamente o nazismo na Alemanha. Tá certo? Então, é desse período da década de 20, do século 20, que começa a surgir esses regimes autoritários ou ditatoriais, paralelo com a crise da Bolsa de Nova York. Vejam, senhores, que até mesmo George Washington, que está na moeda, no valor 1 do dólar, até o mesmo George Washington ele se assusta com a tamanha repercussão que a crise vai causar nos outros países. E paulatinamente isso vai ser recuperado. Mas foi bom para a economia, que até então era liberal, saber, o governo tem que ter um certo controle, senhores. Vem para mim. Hoje, em pleno século XXI, se um gestor não tiver controle dos seus gastos, das suas contas, toda a nação vai para o buraco. Alunos, imagine o seguinte, nós depois iremos entrar na Segunda Guerra Mundial. Vocês imaginem que quando acabou a Segunda Guerra Mundial e que a Alemanha foi novamente punida por isso, nos primeiros anos pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, imagine que se levava uma sacola de marcos alemão para comprar um pão. Um carrinho de mão lotado de dinheiro para comprar um pão.
Isso vocês estão vendo hoje, em pleno século XXI, 2023, em países aqui da América, como a Venezuela, por exemplo. Você vê um montoeiro de dinheiro venezuelano que basicamente não serve para nada. Olha aí. Mas como que você vai entender? Toda uma estrutura que foi montada pelo governo, pelo sistema que foi montado, como que as coisas estão sendo conduzidas. Então tem que ter responsabilidade fiscal. Eu não posso... Gente, isso é lei da economia. Eu não posso gastar mais do que eu arrecado. Pega você como exemplo, aluno, na tua casa. Chega em casa e fala assim, pai, quanto o senhor ganha por mês? Ou você que é um filho inteirado, vai saber muito bem qual é a renda da família. Ah, se teu pai ganha um salário mínimo, ou 2 salários mínimos, vamos colocar 3 mil. Se teu pai ganha 3 mil, que a renda da família é você, a tua mãe, o teu outro irmão, o teu pai, vocês são 4. Vocês vão ter que viver com essa renda o mês inteiro. Eu não posso ganhar 3 mil e gastar 6 mil. Eu não posso ganhar 3 mil e gastar 4 mil. Eu não posso ganhar 3 mil e gastar os 3 mil. Como assim, professor? Porque a conta não fecha. Isso é matemática, senhores. Isso é educação financeira. Eu tenho que ter sempre uma reserva. Um R$100, uns R$50 ali guardado. Fazer uma poupança. Você acaba se sentindo até seguro. Mas tem gente que é compulsiva. Elas querem saber de comprar, não está nem precisando, mas ela quer comprar. Só para ter o ego de dizer assim, eu tenho, mas não usa. Tu entendeu? Se você não tem controle na dívida familiar, imagine um gestor, imagine um prefeito, imagine um governador, você imagine um presidente. Se não tiver controle da dívida, ele vai se afundar e com isso vai levar uma galera. Na tua casa é assim, se teu pai ganha 3 mil, gasta 4, gasta 5, gasta 6, a tendência é piorar. Se aí começa a vender alguns produtos, porque ele não consegue sanar. Gente, acaba virando uma bola de neve. Para uma nação não é diferente. Eu preciso ter o controle fiscal. Eu tenho que comprar menos e vender mais. O que eu recebo, eu tenho que trabalhar com aquele dinheiro. Tudo bem, se eu ganho 3 mil e gasto 3 mil, eu estou no limite. Mas se eu ganho 3 mil e eu gasto 2 mil, se todos os meses eu conseguir economizar R$1.000, eu posso depois realizar um sonho, comprar aquilo à vista, me desfrutar uma condição de vida melhor. O que não pode é ficar no vermelho. Então chega em casa hoje e converse com teu pai, com a tua mãe, como é que funciona a economia da família. Se sempre estão no vermelho ou não, tem sempre uma reserva. Quem tem uma reserva é porque tem uma cabeça pensando no futuro. Aí sim, o que não aconteceu com os Estados Unidos. Na nossa aula sobre... Quando se fala crise de 29, já puxa um outro gancho, que é a educação financeira. E a educação financeira de um país reflete no estado, no município e na família. Inclusive na de vocês, na minha, nas nossas famílias. Fechou? Continua no quadro, vamos lá comigo. E aí na sequência, o que nós temos? Volta para o quadro. Olha lá. Após a Primeira Guerra Mundial, a economia americana tinha se tornado a mais poderosa do planeta. Vejam só. Poderosa por um certo tempo. Ela não vai manter isso. Hoje nós temos a China já ultrapassando a economia americana. Porque o mercado está muito competitivo. Aluno, os países, você vai vender teu produto para quem pagar o melhor preço. Nós temos muitos alunos campesinos que têm chácaras, fazendas, sítios, lotes, datas, terras e que acabam produzindo. Se você vende a tua melancia para um determinado comércio,
É porque o cara lá, ele dá um bom preço. Mas se aparecer um outro que oferece um preço melhor, com certeza você vai negociar. Você vai sair do antigo comprador para o novo comprador. Mas vai ver o que pesa. O cara vai buscar o produto, mas ele tem esse gasto. O cara paga à vista, ou dá um cheque para 30 dias, ou o cara é enrolado. Tudo isso pesa na hora. Porque não adianta também você crescer o olho e achar que vai ganhar muito e acabar perdendo. Vai ter prejuízo. Vejam, no ano de 1920, este país era responsável por 50% de toda a produção industrial do planeta. De quem eu estou falando? USA, Estados Unidos. Os americanos eram responsáveis por veja só, eu estou colocando aqui porque lá na frente vai vir maiores informações. Os americanos eram responsáveis pela produção de 50% de toda a produção do planeta Terra. Caramba, professor, é isso mesmo. Sua agricultura tinha crescido significativamente, impulsionada pela mecanização e pela instalação de redes elétricas no espaço rural. Se não tinha, passou a ter, melhorou, expandiu. Ok. Em razão da prosperidade econômica, a sociedade americana vivia um clima de entusiasmo e também de euforia. E essa época ficou conhecida como Anos Felizes. Cara, o governo via nitidamente o crescimento do campo, que era responsável para alimentar boa parte da população nos Estados Unidos e no mundo. 50%, senhores. Mas vejam, foi nesse momento que se cunhou. O que é cunhar? É gravar, né? Gravou-se a ideia da American Way of Life. Ou seja, o estilo de vida americano. Caracterizado pelo consumismo de produtos como os eletrodomésticos e automóveis. Olha só, veja só, aluno. Olha o que eu vou mostrar para vocês. Viver bem nos Estados Unidos era sinônimo de consumismo. Cada vez mais. Hoje, por exemplo, você vê a questão do automóvel. Hoje, 2023, né? Uma Dodge Ranger, por exemplo, que no Brasil custa em torno de 500, 600 mil reais. Uma Dodge Ram, nos Estados Unidos sai por mais de 180 mil. Uma Dodge Ram. Agora, por quê, professor? Os impostos brasileiros é muito alto. Você vê um Camaro aqui que custa 300, 350 mil, lá sai em torno de uns 120, 190 mil. Um carro nosso aqui que custa um horror, lá é metade do preço. Por quê, professor? É a questão de consumir mais. Os impostos é diferenciado. É por isso que a galera pensa que ir para os Estados Unidos fica rico, vai ganhar mais. Só que é o seguinte, tu vai pagar em dólar também. Tu vai viver em dólar também. Certinho? Então, o clima de euforia permaneceu durante quase toda a década de 1920. Entretanto, senhores, no ano de 1929, os Estados Unidos enfrentaram uma forte recessão que afetou vários países do mundo. E vem para mim, vez outra, tem acontecido isso também. Recentemente, eu acho que não foi 2019, 2018, mas foi lá para o ano 2014, mais ou menos, que começou a haver uma recessão no setor civil dos Estados Unidos, da construção civil. Muitos brasileiros que vão para lá acabam sendo contratados para a construção civil, ganham dinheiro, e aí começou a haver uma queda, por quê? Dos trabalhadores americanos, porque quem estava tomando os empregos deles eram os imigrantes, brasileiros e outros. E aí começaram a haver uma intensa campanha para poder
expulsar esses migrantes que estavam ocupando os empregos deles. A xenofobia, ao nome disso. Recentemente, agora, essa semana, eu vi na internet uma cidadã americana agride uma cidadã brasileira no estacionamento, batendo nessa brasileira, falando para ela, vai-te embora para o teu país, some daqui e não sei o quê. Isso é xenofobia. Não pode. Nós temos no Brasil muitos americanos. E outras nações, haitiano, venezuelano, cubano, mas nem por isso... a gente sabe que no meio desse grupo existem alguns débeis mentais aí espalhados que não gostam, mas não é assim que funciona. Não é através da ignorância, através da violência. Existe política para isso, né? E aí o cara coloca a culpa no imigrante. Não é por aí. Então, essa crise de 29 que aconteceu nos Estados Unidos, depois, periodicamente, vai haver as suas reflexões, como na década de 2014, 2012, por aí mais ou menos, que vai acontecer. Então hoje também, assim, em alguns países do mundo, o cara acha que não tem emprego porque o imigrante foi lá e tomou, mas tem como resolver, tá bom? Segue no quadro, olha lá. Na sequência, a crise de 29 ela foi conhecida como a Grande Depressão. Foi uma das mais graves crises econômicas do século XX, por sua amplitude, seus efeitos e a sua duração. Tudo isso na década de 30. Então, por 20 anos, se aconteceu em 1929, em 1909, 19 e 20, só 20 anos. Durante 20 anos, os americanos não souberam o que era pobreza. Superprodução econômica. Superprodução econômica. Por volta de 1925, as sociedades europeias ainda estavam se recuperando dos prejuízos da Primeira Guerra Mundial. Lembra que eu falei? Pois é. E aí, se de repente... pode. Se de repente o camarada, ele recupera a sua nação, qual é o essencial? É recuperar internamente. Bom, a questão da compra externa, nós vamos ver depois. Isso pode esperar. A prioridade agora é recompor, refazer toda a estrutura daquele estado, daquele país. Bom, enquanto isso, os Estados Unidos, em notável crescimento econômico, exportavam a países europeus a maior parte do que eles necessitavam daquela época. Os países europeus necessitavam de alimentos, de máquinas, combustíveis, armas e vários outros objetos. À medida que a recuperação da Europa avançava, vejam, à medida que a recuperação da Europa avançava, especialmente a partir de 1925, a estrutura produtiva de seus países também se reorganizava. Passava a ter novos fôlegos, se recuperava. Os governos e empresários da Inglaterra, da Alemanha e da França procuraram modernizar rapidamente seus parques industriais. Adotaram também uma série de medidas aí que o bicho pega, viu, aluno? Medidas protecionistas. O que é isso? Eu tenho que proteger o meu produto. Eu tenho que proteger o meu mercado. Eu vou parar de comprar um pouco, eu vou investir aqui dentro. Em vez de eu trazer mão de obra de fora, eu utilizo a mão de obra interna. Tudo isso para reduzir as importações de produtos americanos. E agora? Os americanos vão vender para quem? Não tem para quem vender. Se o teu produto não tem mais mercado, ninguém consegue consumir, vai ficar feio, né? Nos Estados Unidos, porém, o ritmo da produção industrial e agrícola continuava a crescer, ultrapassando aí a capacidade de compra dos mercados interno e externo. Checkmate. Aluno,
o mercado de fora e o mercado de dentro não conseguiram consumir. Ocorreu, então, uma superprodução de mercadorias. Isto é, uma enorme quantidade de produtos para os quais não existiram compradores. E a situação piorou. Recentemente, vocês estão acompanhando, essa semana, por exemplo, algumas empresas automobilísticas no Brasil estão dando férias coletivas para os seus funcionários. A justificativa, não tem matéria-prima. A justificativa, o mercado está parado. A justificativa, os impostos estão crescendo. Algumas empresas estão fechando. Por exemplo, eu li hoje que o atacadista Açaí está pensando na possibilidade de ser vendido para cair fora desse mundo. E sem contar que o governo acabou criando impostos para produtos importados. Por exemplo, da Amazon, que não pagava, passa a ter, e a Shopee e outras vão passar. Algumas empresas automobilísticas vieram a público e estão dando férias coletivas e estão conversando com os sindicatos. Porque se esse ritmo permanecer, é demissão. 14 milhões, quase 15 milhões de desempregados, pode aumentar esse número. Mas devido ao quê? A política que está sendo desenhada no Brasil. É preciso ter atenção. Fechou? Vamos lá. No quadro ainda, houve a queda dos lucros, do preço dos lucros, os preços e a margem de lucro dos empresários e agricultores baixaram drasticamente. Mesmo assim, a produção excedente não vai conquistar consumidores. Redução da atividade econômica. Os produtores agrícolas e industriais foram obrigados a reduzir o ritmo de sua atividade e a produzir menos. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Veja aí, as indústrias são obrigadas a reduzir o seu ritmo de atividade. Porque se ela continua a produzir, não tem comprador. Porque o juro no mercado está muito alto, quem vai comprar? Ninguém. Então tem que parar de produzir. Cara, é um efeito cascata. Você vai sentir. O que vai acontecer? Desempregos em massa. Com a queda das atividades, vai haver redução de salário e demissão de milhões de trabalhadores. O número de desempregados nos Estados Unidos chegou a 15 milhões de pessoas. Olha só. Isso em 1929. E o Brasil está caminhando para isso, senhores. Assistem os jornais, leiam os jornais, para ter uma ideia de quais são as empresas que estão dando esse tempo aí. Algumas deram um mês para ver o que vai fazer. Certo? Ó, crash da Bolsa de Nova York. Crash. Isso fez estampado, foi uma quinta-feira negra. A redução constante das atividades econômicas americanas levou o número de cada vez mais de acionistas e investidores a vender as ações que possuíam. Por exemplo, a empresa está indo mal, cara, eu tenho ações dessas empresas. Eu comprei a ação por R$10, hoje elas estão valendo R$20, mas se eu vender antes, eu vou perder pouco. Então as pessoas começaram a vender suas ações, com medo de repente eu vou vender por R$5. Poxa, eu comprei por 10, vender por 5, olha o pé que eu tenho. Com isso, a oferta desse tipo de papel aumentou de forma progressiva, seus preços caíram cada vez mais e o pânico tomou conta do mercado financeiro. Então o governo ele tem que ter uma fala consistente. Os banqueiros, o mercado, as bolsas, eles querem o quê? Querem uma estabilidade, querem ter um ganho, pouco, mas querem. O que não querem é perder. E com isso, senhores, toda uma sociedade está sendo desenhada para, quem sabe, um dia, um pânico.
No dia 29 de outubro, conhecido como a Quinta-feira Negra, ocorreu a queda vertiginosa dos valores de milhões de ações que eram negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. Era a quebra do mercado financeiro, marco principal da crise econômica que afetava o país americano, levando inúmeras empresas e bancos a abrir falência. Não tem. A depressão econômica prolongou-se até 1932, período em que a produção industrial dos Estados Unidos foi reduzida 54%. Lá atrás, em uma lâmina, vocês viram que os americanos eram responsáveis pela produção de 50% de toda a produção do mundo. Com a crise, eles vão perder os 50% e mais 4%. Vai ser 54%. O crash, falência, quebra econômica da Bolsa de Valores de Nova York afetou grande parte do mundo capitalista. Pois nessa época, os Estados Unidos já era a maior potência financeira do mundo. Certinho? Se é a maior potência financeira do mundo, então o que nós vamos ter aí? Vejamos. Why can't... o garoto está falando assim, why can't you give my dad a job? O que ele fala? Ele diz o seguinte: quem não pode dar um emprego a meu pai? Ao meu pai, job. Quem can't you não pode dar emprego ao meu pai? Quem não pode dar um emprego ao meu pai? As crianças foram para as ruas reclamar, gente. É a crise. Está pensando no quê? Os investidores em empresas direcionaram seus investimentos para outros países, principalmente os europeus. Paralelamente, os americanos reduziram suas importações, que vai gerar problemas econômicos internos para seus parceiros comerciais também, como os países latino-americanos, no caso, o Brasil. Países agroexportadores, no caso também do Brasil. Certo? No Brasil, por exemplo, os cafeicultores perderam suas vendas. Os estoques de café foram milhões de sacas queimadas pelo governo brasileiro na tentativa de manter o preço internacional. Olha só os vagões de trem chegando, senhores. Isso tudo é café que eles tocaram fogo. Por quê, professor? Para manter o preço no mercado internacional. Por quê, professor? Porque achavam que fazendo isso iria melhorar o preço. Mas não. Se não me falha a memória, foram 15 milhões de sacas de café queimada para comprar dos cafeicultores. Para piorar, nesse ano, teve uma superprodução no Brasil. Aí, senhores, entra esse cara. For a New Deal. Para o novo acordo. E esse cara é o John Keynes. Ele que vai dar uma restauração na economia americana, criando um novo modelo. O governo americano um pouco fez para combater a crise. Seguindo a política liberal, adotada até então pela não intervenção do governo na economia, isso modificaria com a eleição de Franklin Delano Roosevelt para a presidência. Ou seja, é necessário que o Estado venha a interferir. Nos primeiros anos do seu governo, Roosevelt foi o defensor de um consumo de medidas adotado pelo país para superar a crise, que ficou conhecido como o New Deal, o novo acordo. Tratava-se de um programa socioeconômico inspirado nas ideias de economistas ingleses, John Maynard Keynes. Houve então a intervenção do Estado na economia. De que forma? Vejamos. As ideias de John Keynes, através do New Deal, rompiam com os princípios tradicionais do liberalismo econômico. Gatilho marcado
a administração dos presidentes americanos durante a prosperidade dos anos felizes. Já tinham visto como é que funcionava, né? O novo acordo, o New Deal, era um programa misto, tá? Que procurava conciliar as leis de mercado e o respeito pela iniciativa privada com a intervenção do Estado em vários setores da economia. Aí a conta fecha. Se for pensar dessa forma, fecha com responsabilidade. As principais medidas foram do New Deal: controle dos preços de produtos agrícolas e industriais, concessão de empréstimos aos fazendeiros arruinados, realização de diversas obras públicas com o objetivo de criar postos de trabalho, criação de um salário de desemprego para aliviar a situação de miséria do desempregado, limitação dos preços da produção às exigências do mercado e a fixação de salário mínimo, além de limitação da jornada de trabalho. Isso aí é o princípio adotado pelo New Deal. Essa política não alcançou todo o sucesso esperado, mas conseguiu, olha aí, controlar relativamente a crise econômica e os violentos conflitos sociais que acabou sendo gerado na sociedade. Em 1935, os americanos voltaram a se fortalecerem. Aos poucos, as consequências da crise vai ficando para trás, vai sendo superada. A Revolução Keynesiana, esse é o John Keynes, o camarada responsável. A famosa escola keynesiana, ou keynesianismo, é a teoria econômica consolidada pelo economista inglês John Maynard Keynes, em seu livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, que consiste numa organização política e econômica opostas às concepções liberais, fundamentada na afirmação do Estado como agente dispensável do controle da economia. Vejam, senhores, quem é responsável por isso, tá bom? Essa obra de John Keynes é para você ter o controle do mercado. E aí, a escola keynesiana se fundamenta no princípio de que o ciclo econômico não é autorregulado, como defendem os neoclássicos, uma vez que é determinado por suposto espírito animal dos empresários, né? Que só querem ganhar. Keynes defende a intervenção do Estado na economia. A teoria atribuiu ao Estado o direito e o dever de conceder benefícios sociais que garantam à população um padrão mínimo de vida, como criação de salário mínimo, de seguro-desemprego, redução da jornada de trabalho, que até então superava 12 horas de trabalho. Depois partiu para 8 horas. Assistência médica gratuita. O keynesianismo ficou conhecido também como estado de bem-estar social. Aí, senhores, aí você vê a regra imposta pelo mercado. Isso é muito importante. Quando você tem um reflexo, um direcionamento, onde você acaba percebendo, senhores, que é viável esse material, né? Bom, não sei se vocês sabem, mas nós chegamos ao final da aula. Mas não sai daí não. Olha aí, acabou mesmo. Garoto. Daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. É rapidinho. Não dá nem tempo de tomar um café. Aliás, um coffee. Ou até uma água. See you! Até breve!